Presidente Jair Bolsonaro critica a CPI e volta a defender a cloroquina. Da capital federal, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro gerou polêmica e bate-boca ontem na CPI da Covid do Senado Federal, depois de ter criticado o relator, o senador Renan Calheiros. Durante o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Renan pediu uma avaliação do ministro sobre o impacto de afirmações do presidente da República. Bolsonaro não gostou. Sabe qual seria a minha resposta? Ô, prezado senador, prezado, excelentíssimo senador, frase não mata ninguém. O que mata é desvio de recurso público que seu Estado desviou. Então vamos investigar o teu filho que a gente resolve esse problema. Desvio mata, frase não mata. Renan Calheiros, que é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, rebateu as críticas do presidente. Que o que mata é a pandemia. Não é? Pela inação, inépcia, que eu torço que não seja dele. Porque nós não queremos fulanizar isso aqui. Com relação ao estado de Alagoas, ele não gaste seu tempo ociosamente como tem gasto seu tempo enquanto os brasileiros continuam morrendo. O presidente tem acompanhado as sessões da CPI da Covid lá do Senado Federal. E ontem também reclamou que os senadores passaram o dia pegando no pé do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que prestou um longo depoimento explicando as ações e o posicionamento do Ministério da Saúde. Bolsonaro voltou a defender a utilização da cloroquina e, inclusive, explicou que recentemente sentiu alguns sintomas e desconfiou de uma possível reinfecção pela Covid. Quem não tem uma alternativa, cala a boca, deixe de ser canalha em criticar quem usa alguma coisa. Eu vou abrir o jogo aqui agora. Quando eu tenho problema de estômago, alguém sabe o que eu tomo? Quando eu tenho problema de estômago, eu um churrasco, sabe o que eu tomo? Eu tomo Coca-Cola e fico bom. É problema meu, o bucho é meu. Talvez a Coca-Cola, o meu bucho, tá, todo corroído pela Coca-Cola, me salvou da facada do Adélio. O presidente criticou também o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que, ao contrário de Queiroga, deixou muito claro que não há provas de que a cloroquina seja eficiente no combate à Covid. O presidente também voltou a defender o decreto que ele pretende editar para proibir que governadores e prefeitos determinem ações de isolamento no país. E confirmou que no domingo espera fazer um passeio com mais de 1.000 motociclistas em comemoração ao Dia das Mães. De Brasília, Luciana Verdolim. O Renan Calheiros, relator da CPI, nos questionamentos que ele fez ao ministro Marcelo Queiroga, ele fez perguntas que Marcelo Queiroga dificilmente poderia responder sem colocar em risco o seu cargo. A todo momento, quando ele queria a opinião do ministro sobre determinados procedimentos médicos, sobre determinadas estratégias contra a pandemia, ele questionava se o ministro concordava com as posições do presidente a respeito daqueles temas. Obviamente que isso colocava o ministro em saia justa. O presidente da CPI, Omar Aziz, até sugeriu em determinado momento mudar a forma da pergunta de Renan Calheiros, dizendo assim, vamos perguntar ao ministro o que ele acha, né, qual é a opinião dele, médica, sobre a prescrição de cloroquina para pacientes com Covid-19. E o Renan Calheiros falou, não, eu quero saber se ele concorda com a posição do presidente sobre a cloroquina. Isso, obviamente, colocava Queiroga numa situação muito difícil. Mas, em determinado momento, Queiroga, sem se referir a uma opinião, sem se contrapor a uma opinião do presidente, disse: os estudos já mostram que em casos graves e moderados de pessoas hospitalizadas, a cloroquina não tem eficácia contra a Covid-19. Isso é parcialmente verdade. A questão da cloroquina é uma questão controversa, né? Você tem uma meta-análise que está disponível na internet mostrando que você tem 65% de resultado positivo quando a cloroquina é utilizada em estágios de tratamento precoce. 65% de resultado, de efetividade, de eficácia, perdão, é um número bastante alto, né? E uma meta-análise,
para quem não sabe, é, na verdade, uma combinação, é uma análise combinando vários estudos. Agora, quando você vai olhar a mesma meta-análise para tratamentos que não são precoces, para tratamentos tardios, você tem 22% só de eficácia ou de melhora, né, em relação aos grupos de controle que não foram tratados. Isso não é, de forma alguma, conclusivo. Em alguns outros casos, mostra-se até que a cloroquina em estados tardios pode ser nociva para determinados pacientes. Agora, tudo isso é um assunto que está em discussão, é um assunto que não pode ser proibido, é um assunto que a comunidade científica ainda tem em debate. E tem alguma coisa demais nisso? Não, a ciência trabalha assim mesmo. Você tem teses que são contraditórias, você tem publicações, você tem revisões, e isso é normal. O que não pode é quando você, só porque um presidente toma uma posição de falar assim, não, eu acho que isso aí é uma coisa que vale a pena arriscar porque os riscos são muito baixos, e tem gente que defende que tem resultado positivo, e eu tenho visto resultados positivos. Você passa a ter um grupo de pessoas que automaticamente são contra aquela droga e politizam uma droga por uma questão simples de antipatia ao presidente. Então isso é muito ruim. E, principalmente, é claro que o presidente pode tomar o remédio que ele quiser individualmente, como ele falou que ele toma Coca-Cola para indisposição estomacal. A questão central que a CPI deve investigar, de fato, é episódios como que foram relatados, por exemplo, por Nelson Teich, né, em que o presidente se opõe claramente e insiste numa política pública que incide em gastos milionários com dinheiro público em uma droga que não tem comprovação científica, ainda que Paulo Figueiredo acredite que isso mais para frente possa ser comprovado de alguma forma. Naquele momento, por exemplo, Nelson Teich disse que o que o fez sair do governo foi justamente a insistência do presidente, apesar das orientações contrárias dele próprio, Nelson Teich, em promover a cloroquina e expandir a cloroquina, foi exatamente a palavra que Nelson Teich usou. É dinheiro público, são valores milionários gastos em medicamentos que não têm comprovação científica, é isso que a CPI precisa apurar com base em fatos. Primeiro precisa ficar claro o que é comprovação científica. Comprovação científica não é uma coisa binária, A ou B. Não é uma coisa ou tem ou não tem. Comprovação científica é uma comprovação gradual. Você tem graus de certeza de comprovação científica. Você não vai ter comprovação científica sobre a utilização de uma droga numa doença que surgiu praticamente 1 ano atrás. Então, isso não vai acontecer de uma hora para outra. O que não significa que não possa haver evidências científicas da efetividade. E é legítimo, sim, que um governante tome decisões baseadas em evidências para tentar salvar a sua população. Agora, toda vez que alguém toma uma decisão de política pública, ele toma baseado em risco e retorno. Qual é o retorno caso a cloroquina funcione? Ora, segundo essa meta-análise, 65% de chances de melhora em tratamento precoce. Isso é evidência científica, não é uma comprovação, mas é uma evidência científica. Qual é o risco? Ora, até hoje é uma droga que se sabe que foi muito utilizada no mundo com baixíssimos resultados negativos. Então, é legítima a utilização de recursos públicos numa política pública na tentativa de salvar a população. Não tem nada criminoso nisso. Agora, pode ficar comprovado que a cloroquina não funciona? Podem ser baixas as chances pode ficar comprovado que ela tem baixa efetividade ou que não tem eficácia, que é um efeito placebo? Pode. Isso torna a utilização de recursos na tentativa de salvar a população numa doença nova algo criminoso, algo errado, algo imoral? É claro que não. Se é criminoso, isso vai ser definido mais para frente, mas o fato que essa é uma opinião sua contra as evidências e o que é opinião minha, Diogo? Eu estou lendo uma meta-análise. A meta-análise é opinião minha? Essa meta-análise, Paulo Figueiredo, não é feita com base em estudos observacionais. Isso não estudo... Exatamente. Estudos 92% dos estudos randomizados controlados. Essa meta-análise já foi desmoralizada por se reunir apenas dos estudos que tentavam comprovar aquilo que a meta-análise queria comprovar. É a sua opinião contra o que disseram os médicos? Não é minha opinião, é meta-análise, eu estou lendo. Nelson Teich e agora Marcelo Queiroga. A questão Diogo, toda... para cima de mim, argumento da autoridade não vale nada. O que vale então, se você me pegar uma outra meta-análise e apontar, é fato. Você jogar um argumento da autoridade, Nelson Teich, Mandetta, não sei o quê, vale nada. Eu posso citar 10 médicos que pensam diferente.
Isso. Agora, outra coisa que você disse que pode funcionar como placebo, não é verdade. Se você for procurar na Anvisa, a Anvisa já tem registro de 10 pessoas no Brasil que morreram como consequência dos efeitos adversos de tomar hidroxicloroquina contra a Covid-19. Uau, 10, hein? Em quantos milhões? Quantos morreram de vacina, de efeito adverso? Você sabe, não? Quantos morreram de outras coisas? Quantos morreram de paracetamol? Estou dizendo que isso não é placebo, não é placebo. Já há registros de pessoas que morreram com hidroxicloroquina por efeitos adversos. Não é placebo, como você disse. Placebo não mata ninguém por efeitos adversos. Eu acho que você não sabe o que é efeito placebo. Efeito placebo é quando a droga tem um efeito positivo, mesmo sem ser por causa da droga, por razões psicológicas. Então pode tomar farinha ou chá de camomila que dá na mesma. Em vez de exatamente esse o conceito de placebo. Exato. Então pode tomar outra coisa que não seja hidroxicloroquina, que dá efeito adverso e pode matar, como já se comprovou, registrado pela Anvisa, Figueiredo. O remédio é registrado. É uma irresponsabilidade você dizer isso no ar. É uma irresponsabilidade. Vai sinalizar virtude para mim no ar, Diogo? Não é sinalizar virtude. Você está falando coisas que são... Olha só, Diogo, eu não caio nessas coisas, essas narrativas. É uma irresponsabilidade você sinalização dizer isso de virtude. Isso não é sinalizar virtude. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, eu estou dizendo que você está dizendo coisas que são perigosas. Você está incitando a população a tomar remédios que podem ter efeitos adversos que podem levá-las à morte. É isso que você está fazendo. Você não precisa omitir informação das pessoas, não. Trata o seu espectador com respeito. Ele tem condições de entrar na internet, ler a meta-análise e chegar à conclusão dele próprio. Você é um formador de opinião, para moderar os fatos, não. Você é um formador de opinião. Você precisa ter mais responsabilidade com o que você fala. Você quer formar a opinião das pessoas? Eu só quero informar e dar a minha opinião. Fica tranquilo. Você não...